ouvir o professor Gustavo Rosa Maciel, que vai, professor Laudelino, ele vai nos trazer hoje o último consenso sobre hiperprolactinemia, que foi feito pela Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, a nossa FEBRASGO, junto com a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Então, o professor Gustavo dispensa a apresentação. Bom dia, professor Jesus também. O professor Gustavo dispensa a apresentação, é o nosso coordenador do setor. Bom dia, professor. Endócrina, coordenador do LIN 58, nosso laboratório de pesquisa, que nós estamos com uma área hoje de 200 metros quadrados, um pouco mais de 200 metros quadrados. Então, eu convido quem quiser fazer um tour pelo nosso laboratório. Então, o professor Gustavo vai nos falar hoje, nos atualizar sobre a hiperprolactinemia, diagnóstico e conduta. Gustavo, obrigado. Ele pediu para ficar aqui. Bom dia a todos. Só complementando o que o professor disse, o nosso laboratório de ginecologia estrutural e molecular, ele, quando o professor assumiu, na época a gente tinha 62 laboratórios, e o nosso laboratório ocupava a posição 58 em termos de produção. Era o quarto de trás para frente. Depois de todo esse trabalho e todo o apoio do professor, hoje a gente, além de ter uma área maior, antigamente a gente tinha uma área de 34 metros quadrados, e hoje a gente tem uma área de 200, como o professor falou, e a gente é o 9º laboratório mais produtivo da faculdade, entre 65. Eu queria agradecer ao professor aí pelo apoio que ele sempre nos dá, e agradecer a todos os pesquisadores que nos ajudaram a fazer os projetos de pesquisa, a fazer captação de fundos e, acima de tudo, se empenharam para que esse setor, ou então para que esse laboratório se tornasse o que se tornou hoje. Então, a gente tem, de fato, muito orgulho disso, e a gente deve isso, sem dúvida, à liderança do professor. Obrigado, professor. E obviamente, outras pessoas que eu nem vou nominar, porque são muitas. Bom, então, o professor nos convidou para falar a respeito desse tema, muito à guisa do que aconteceu dentro 2 meses atrás, em que a gente fez uma associação, a FEBRASGO fez uma associação com a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, exatamente para fazer uma posição sobre hiperprolactinemia. Então, foi um grupo, na verdade, que se reuniu e que emitiu 2 documentos. Primeiro, a hiperprolactinemia, a abordagem diagnóstica, e o segundo é sobre terapêutico. E aí eu vou falar um pouco a respeito de hiperprolactinemia hoje, e vou falar também um pouco a respeito desses 2 documentos. O Bruno me mandou ficar aqui, eu ia andar por lá de cá, mas ele falou que eu não posso andar, então eu tenho que ficar aqui. Deixo aqui o meu protesto. Bom, perfeito. Então, a prolactina, ela é um dos 5, ela pertence a um dos 5 eixos da hipófise, né? É o eixo lactotrófico, e ela tem algumas características interessantes e diferentes dos outros hormônios produzidos pela hipófise. A primeira coisa é que ele é produzido por essas células que são essa população celular dentro da hipófise, chamada dos lactotróficos, e ela, diferentemente dos outros hormônios, ela não é estimulada, vamos dizer assim. Então, o controle dela, basicamente, ele é feito por uma supressão tônica da dopamina. Então, diferentemente, por exemplo, do TSH, que você tem TRH que vai lá e estimula o TSH, diferentemente das gonadotrofinas, que você tem o GNRH que trabalha em pulso e que produz FSH e LH, aqui é o contrário. Então, na verdade, você tem a dopamina que ela está o tempo inteiro segurando a produção de prolactina. Então, se você tem alguma coisa que atrapalha a produção de dopamina, você libera e a prolactina começa a ser produzida
mais do que o habitual. E aí aqui tem um ponto importante para a gente lembrar da fisiologia, que na verdade não existe uma conexão, entre aspas, não existe uma continuidade aqui entre o hipotálamo e a hipófise. A gente sabe que a comunicação entre essas duas estruturas fundamentais, ela é feita por meio do sistema cortico-hipofisário. Então, você vai ter alguns núcleos ali que vão emitir, produzir algumas substâncias que vão cair dentro desse sistema cortico-hipofisário e, por suas vezes, vão fazer o controle da produção desses hormônios da pituitária, né? Outra coisa importante que a gente sabe também é que a prolactina ela tem um efeito pleiotrópico. O que significa isso? Ela está envolvida em vários processos. Na maioria dos processos, ela tem um poder mais regulatório. Então, ela está relacionada, por exemplo, com o equilíbrio eletrolítico, está relacionada, por exemplo, com a atuação de macrófagos, está relacionada com uma série de regulações e que a gente, muitas vezes, acha que a prolactina não tem tanta importância. Por quê? Porque a gente foca em duas coisas, basicamente. Então, a gente foca na produção láctea e a gente foca também, vamos dizer assim, no controle desse sistema, do sistema reprodutivo, nesse sentido, né? Outro dado que precisa a gente falar também é que a prolactina é produzida em várias isoformas. Isso tem uma implicação clínica quando a gente vai avaliar a prolactina, que eventualmente pode complicar um pouco a nossa vida. Então, existem 4 ou 5 isoformas de prolactina que podem circular no nosso sangue. No entanto, embora a dopamina seja o principal regulador da produção e da secreção de prolactina, você também tem alguns estimuladores, embora em quantidade menor, ou então em potência menor, existem alguns estimuladores da prolactina. Então, por exemplo, o TRH, ele vai fazer com que exista uma produção aumentada, o vasopeptídeo Y, ele também vai fazer com que isso ocorra, estimular a prolactina, e o estrogênio em menor grau também vai fazer isso. Então, a gente tem que lembrar basicamente que o controle primordial é um controle tônico de inibição, mas também nós temos algum controle relacionado à estimulação. Perfeito. Então, existe uma série de situações em que você tem casos de hiperprolactinemia. E o que a gente define como hiperprolactinemia? Então, hiperprolactinemia, basicamente, é uma situação em que você tem aumento da prolactina relacionado, por exemplo, ao valor de corte do laboratório. Então, nesse sentido, todas as vezes, a grande maioria dos laboratórios, você tem aí um valor de corte por volta de 25. Então, se você tem uma situação em que você tem uma prolactina maior que 25, você fala que você tem um quadro de hiperprolactinemia. Existem uma série de situações em que você pode ter elevação da prolactina. Alguns deles são fisiológicos. Gravidez, amamentação, estresse, manipulação de mama, mesmo atividade sexual, exercício. Então, algumas situações como essa, você pode ter uma elevação. Fala assim, mas será então que a atividade sexual vai me dar hiperprolactinemia? Será que se eu durmo demais eu vou ter hiperprolactinemia? Não exatamente isso, mas a gente sabe que existe uma elevação da prolactina em determinadas situações. Tá? Outra causa comum também de hiperprolactinemia exatamente são as medicações. Então, existe uma série de medicações que estão relacionadas com a alteração da produção, ou então da secreção, ou mesmo da ação da dopamina, que vão acabar interferindo e levando a um aumento da prolactina. E, por fim, nós temos os mais importantes, que são os prolactinomas. A gente vai lembrar de causas patológicas de aumento de prolactina. Algumas causas patológicas, sem dúvida nenhuma, a mais prevalente, a mais importante, são os prolactinomas. A gente vai falar bastante a respeito disso. A síndrome de célula litúrgica vazia, alguns outros tipos de lesões não produtoras que podem eventualmente levar à compressão da haste, e também hipotiroidismo e uma série de outras coisas. A gente vai dar uma passadinha no meio disso. Se você for ampliando um pouquinho mais a respeito de dados de causas de hiperprolactinemia, a gente tem que lembrar que algumas coisas que eu acho que vale a pena. Primeiramente, doença renal, principalmente por falta de depuração da prolactina.
cirrose hepática também, você pode levar a um quadro como esse, herpes zoster, trauma neurogênico e algumas situações, por exemplo, com cirurgia torácica ou então algum dano torácico. Mesmo isso pode levar à hiperprolactinemia. É interessante quando a gente fala isso para os residentes, às vezes eles falam, é estranho, né? Aí aparece lá no nosso ambulatório, paciente com piercing, ou então paciente que teve herpes, ou então paciente que teve algum trauma neurogênico no tórax, e ela tem lá uma prolactina elevada continuamente. Então é interessante essa coisa. Acromegalia, hipofisite, prolactinoma, trauma, cirurgia, eventualmente algumas cirurgias podem levar a isso, e algumas outras situações, como infiltração, histiocitose, pode eventualmente levar a isso. A acromegalia, aqui eu queria só lembrar uma coisa, toda paciente que for pesquisada para acromegalia, você tem que necessariamente pesquisar a prolactina. A gente não pega, obviamente, muito caso de acromegalia, mas o oposto também é verdadeiro. Aqui eu preciso chamar a atenção de uma coisa. Todas as vezes que você fizer avaliar uma paciente com hiperprolactinemia, vale a pena a gente dar uma olhadinha no GH e no IGF-1, porque eles andam muito juntos. Então, esse é um dado também que vale a pena a gente lembrar. Então, se a gente for lembrar das principais causas hipofisárias, você tem aqui o adenoma hipofisário produtor de prolactina, também conhecido como prolactinoma, a compressão de haste, ou seja, é um tumor que tem ali próximo e ele empurra a haste e ele faz com que a deposição de dopamina ali para fazer o controle da prolactina ela fique alterado por uma ação mecânica ou então por hipofisite ou algumas outras situações em que você tem um infiltrado ali na prolactina. Perfeito. Então, agora fugindo desse quadro geral, na vida prática, como é que a gente vai identificar essas pacientes? Então, o primeiro ponto importante é que é o seguinte, prolactina, segundo esse documento que a gente fez, ela não deve fazer parte de uma rotina de uma paciente assintomática. Falar, beleza, vou fazer Papa Nicolau, vou fazer mamografia, vou pedir uma prolactina também. Não tem o menor sentido, que você vai basicamente confundir o que você está fazendo. Então, a recomendação é que você peça avaliação de prolactina em algumas situações clínicas. Entre elas, quando você identifica uma paciente com irregularidade menstrual, principalmente quando ela começa a ter ciclos infrequentes, ou mesmo amenorreia. Outro dado também que a gente precisa investigar, sem dúvida, é a secreção mamária, principalmente a galactorreia. A gente considera a galactorreia como uma secreção mamária espontânea e normalmente bilateral. Doutor, se eu aperto demais aqui, sai uma secreçãozinha aqui. Será que precisa investigar a prolactina? A princípio, não, porque é uma secreção, é um tipo de secreção que ela é estimulada. Então, a princípio, a gente precisa relacionar com o ciclo menstrual. Se a paciente tem um quadro de infertilidade não explicada, no caso do homem, impotência masculina, ou eventualmente perda de libido, e é quando a paciente tem utilização de alguns tipos de medicamento que sabidamente a gente, que estão relacionados, por exemplo, com o aumento de prolactina. Então, a partir do ponto que você identifica isso, fala assim, agora qual seria o próximo passo? Então, o próximo passo seria a gente pedir uma dosagem de prolactina. A prolactina, basicamente, é um exame simples, coberto pelo convênio, tem no SUS, a gente vai lá e pede a prolactina. Aí, nesse aspecto, a gente tem que chamar atenção para duas coisas. Primeira coisa é ver se essa paciente está fazendo uso de alguma medicação que possa interferir na prolactina. A segunda coisa que a gente recomenda fortemente é que você peça um TSH junto com essa paciente. Por quê? Porque o TRH ele pode aumentar a prolactina e ele é uma coisa bastante comum. Então, muitas e muitas vezes, para você não fazer a paciente voltar lá e falar, a prolactina está alta, eu esqueci de pedir o TSH. Aí volta a paciente e pede o TSH para ter certeza que, de fato, aquilo não tem uma coisa de hipotiroidismo. Então, a gente já recomenda que se peça os dois de uma vez. Por que é importante? Primeiramente, a gente tem que pensar que isso pode impactar a produção estrogênica. Então, essa paciente, ela pode ter perda de massa óssea, ela pode ter perda de fertilidade, e, acima de tudo, ela pode ter alguma irregularidade menstrual, que isso pode prejudicá-la aí no longo prazo. Outra coisa que é importante também é relacionar, por exemplo, alguns sintomas que eventualmente podem estar conectados com a presença de tumores. Então, ganho de peso, cefaleia, principalmente
cefaleia contínua, que apareceu recentemente, né? Alteração de campo visual nesse aspecto, alteração de campo visual normalmente em campo lateral, mas isso é uma coisa mais rara. Aqui tem um dado que eu acho que vale a pena lembrar, é que existe uma correlação linear entre o nível de hiperprolactinemia e os sintomas clínicos. Isso é uma coisa também diferente da prolactina. O que significa isso? Significa que se ela tem um aumento pequeno de prolactina, entre 30 e 50, por exemplo, o que você vai ter em termos de clínica? Normalmente você tem uma fase lútea curta, você tem uma libido eventualmente alterada e uma infertilidade que você não explica muito bem. Então, os sintomas, nesse sentido, eles são mais sutis. Se ela aumenta um pouco essa prolactina, se ela tem prolactina entre 50 e 75, normalmente você já vai ter um quadro de ciclos infrequentes, que a gente chamava de espaniomenorreia, né? E galactorreia. Se você tem prolactina acima de 100, tem uma tendência dessa paciente começar com um quadro de amenorreia. E acima de 200, essa paciente tem uma tendência de ter hipogonadismo. Então, nesse sentido, é interessante você saber os níveis de prolactina para você tentar entender, primeiro, a possível origem dessa prolactina, e a segunda coisa, o grau de comprometimento que ela teve no eixo reprodutivo. E aí, o que a gente vai dosar? Então, aquilo que eu falei para vocês. Inicialmente, a gente vai fazer uma dosagem simples de prolactina e lembrar que prolactina acima de 200, 250, você tem que ficar mais atento, porque pode ser um macroprolactinoma. O que significa isso? Nesse sentido, quando você vai avaliar, os adenomas hipofisários, eles são divididos em dois. Então, tem o microprolactinoma e tem o macroprolactinoma. O macroprolactinoma é aquele tumor que ele tem acima de 1 centímetro no maior diâmetro. Beleza, mas isso é uma coisa só didática? Na verdade, não. Porque o prolactinoma, o macroprolactinoma, ele tem biologicamente diferenças fundamentais com o microprolactinoma. Então, o macroprolactinoma, normalmente, ele é mais agressivo, normalmente ele responde menos à medicação, normalmente ele tem receptor de estrogênio, ele aumenta durante a gravidez, ele é um tumor um pouco mais difícil da gente tratar. Então, o macroprolactinoma tem essas características. O microprolactinoma, ele é um pouco mais tranquilo, ele é um pouco mais indolente. Então, apesar dele produzir bastante prolactina, apesar dele estar ali presente e ele te causar problemas, a resposta que ele tem à medicação é bem melhor, a tendência, inclusive, de cura é maior do que o prolactinoma, e, acima de tudo, o controle clínico ele é mais tranquilo. Então, a gente sempre fala, prolactina é um prato cheio para o ginecologista se dar bem com o paciente. Sabe? A gente sempre fala isso. Prolactinoma, hiperprolactinemia por microadenoma hipofisário é doença do ginecologista. Não precisa mandar para o endócrino. A gente trata essas pacientes, o tratamento é relativamente simples, o controle é muito bom, a resposta é sensacional e você resolve o problema do seu paciente sem necessidade de encaminhamento. O macroprolactinoma já é um pouco diferente, às vezes a gente precisa pedir ajuda. Então, normalmente, segundo aqui tem também um certo... Aqui tem uma certa controvérsia. Porque, tecnicamente falando, você define hiperprolactinemia como uma dosagem única de prolactina. Então, falar, a prolactina está elevada, ótimo, essa paciente tem hiperprolactinemia. A gente recomenda no nosso documento que se a paciente tiver uma prolactina que não é muito elevada, que você espere mais ou menos umas 4 semanas e dose de novo. Para quê? Para ver se de fato aquela hiperprolactinemia dela é sustentada. Então, essa é uma coisa que a gente recomenda. Aí aqui tem duas coisinhas laboratoriais que a gente vai comentar, que eventualmente podem atrapalhar, e eventualmente a gente pode dosar o estradiol, embora não seja uma coisa de rotina que a gente faça. Isso aí eu doso o estradiol basicamente para ver se está tendo algum impacto. Uma vez que você fez a dosagem hormonal, você dosou prolactina, qual é o próximo passo? Opa, eu já identifiquei essa paciente clinicamente, ela tem de fato algum impacto, já vi que essa prolactina está elevada, da onde vem isso? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é isso aqui, olha. A gente precisa fazer uma imagem da hipófise. A gente precisa fazer uma ressonância magnética. Aqui tem uma grande controvérsia que a gente teve muito debate lá no nosso grupo. Porque é o seguinte, tem disponível ressonância magnética para todo mundo? Tem disponível ressonância magnética no SUS a larga escala?
A outra coisa é a seguinte, vou fazer o tratamento sem necessidade de nenhum tipo de imagem, então esse é um grande problema. Então, se você tem possibilidade, se você tem recursos, você dosa, você pede a ressonância magnética. Então, esse aqui é um fato que é importante. Por quê? Porque ela é considerado o padrão ouro, porque ela visualiza toda essa região e, acima de tudo, ela vai classificar para você qual o tipo de lesão e as características da lesão. A tomografia também pode ser usada? A tomografia pode ser usada mais como segunda linha. A tomografia ela vai pegar mais a região óssea, né? Ela não vê tão bem partes moles, mas ela vai te ajudar caso você não tenha possibilidade de fazer ressonância. Posso fazer o raio-x de célula túrcica, antigamente, que a gente usava muito? Olha, raio-x de célula túrcica, ele é muito, muito limitado. Ele só vai te ajudar se você tiver um mega de um tumor gigante destruindo a célula túrcica dessa paciente inteira, mas aí nessa altura do campeonato você já está pensando em outras coisas, como, por exemplo, o exame neurooftalmológico. Então, se essa paciente tem cefaleia muito grande, um quadro muito florido e, acima de tudo, uma perda de campo visual, você vai mandar essa paciente ou para o oftalmologista ou para o neuro para eles fazerem avaliação dessa região aí, que é fundamental. Perfeito. Então, e a gente vai fazer o quê? A gente vai, então, na vida real, vai fazer a prolactina, eventualmente a gente vai fazer 2 dosagens, a gente vai excluir macroprolactina, que a gente vai comentar daqui a pouco, e aí a gente vai identificar qual tipo de tumor que você tem. Se você tem um macroprolactinoma, você precisa ter um cuidado um pouco maior. Se você tem lesões grandes, com prolactina não muito elevada, você também vai falar assim, opa, tem alguma coisa diferente aqui. Aqui a gente precisa lembrar uma coisa interessante com relação ao incidentaloma. Então, se a gente pede de uma maneira indiscriminada prolactina e também ressonância, fala, a paciente está com qualquer sintoma, você vai lá e pede uma ressonância. O que acontece? Tem um achado bastante interessante, que é o incidentaloma. Existe cerca de 20% de tumores que as pacientes têm, que eles são tumores que basicamente não produzem nada e são achados em paciente de necrópsia, por exemplo. Então, tem um monte de gente aí com incidentaloma e que não produz nada. Então, se a gente pede exame em excesso, basicamente, você pode começar a fazer iatrogenia com a melhor das boas intenções, né? Então, lá no Fleury, a gente fez uma coisa que é um fluxograma inicial para a gente fazer isso. Então, por exemplo, prolactina elevada, a primeira coisa que você vai fazer é, primeiro, identificar se a paciente está fazendo uso de algum medicamento que possa aumentar isso, ver se ela tem hipotiroidismo, ver se eventualmente ela não está grávida, que é importante, e algumas coisas clínicas que são mais evidentes, né? Insuficiência hepática, insuficiência renal. Se eventualmente você excluiu essas coisas e confirmou essa dosagem, se essa paciente está sintomática, você vai fazer a ressonância magnética. Se eventualmente essa paciente está assintomática, você precisa pedir a pesquisa de macroprolactina. Então, falar, mas para que você pediu prolactina? Aí lá no Fleury a gente vê muito isso. Eu peço tudo para todas. Então, assim, confunde. Então, paciente sem sintoma, com prolactina elevada, você vai ter que pedir macroprolactina e, às vezes, basicamente, não vai fazer nada com ela. Tá? O que é importante é que, uma vez que você identificou a lesão, seja ele macroprolactinoma ou microprolactinoma, você vai começar o tratamento. Perfeito. Agora, com relação à questão dos medicamentos. Os medicamentos, vários medicamentos podem elevar a prolactina. Então, é importante que a gente lembrar, falar assim, meu Deus, agora eu estou perdido, não sei qual medicamento que eventualmente vai elevar. Aqui a gente fez uma coisa que é bem interessante. Dos antipsicóticos, o que a gente tem que lembrar de verdade é o quê? Haloperidol, que hoje em dia cada vez a gente usa menos, né? Sulpirida, que a gente utilizava antigamente bastante no pós-parto, mas hoje também usa pouco. E a risperidona são os que mais elevam a prolactina. Os antipsicóticos mais modernos, como por exemplo quetiapina, olanzapina, eles têm menos ação dentro da prolactina. Então são um pouco mais tranquilos, né? Opa, desculpa aqui, deixa eu voltar aqui. Aí tem, mas e os inibidores da monaminoxidase, né? Que a gente, na verdade, hoje em dia usa pouquíssimo em termos de antidepressivo.
Então, ali eles também têm alguns que aumentam um pouco. Mas como a gente usa muito pouco, a gente vai passar para o próximo. Dentro dos antidepressivos, de novo, a gente tem a clomipramina, que a gente também usa pouco no dia a dia, né? Mas para a gente saber que tem esse aumento. Aqui tem uma coisa interessante, que isso a gente, muitas e muitas vezes, o médico, como clínico da mulher, às vezes usa, né? Às vezes usa domperidona e metoclopramida, eles aumentam a prolactina. Então é importante a gente guardar essas coisas, né? Risperidona, haloperidol, domperidona, metoclopramida aumentam a prolactina. Então é interessante a gente falar para a paciente, interessante não, é essencial que a gente fale para a paciente e converse com ela sobre esses medicamentos. Então, a parte número 1 que a gente fez foi exatamente baseado no statement da Febrasgo sobre hiperprolactinemia e o diagnóstico, né? Eu recomendo fortemente que vocês procurem isso na internet, porque está em inglês e em português. São 2 documentos de acesso super fácil e acesso livre. Então, é uma coisa bem legal que a gente... E a gente teve um trabalho danado, então é bom que a gente vê se o trabalho da gente está valendo a pena, né? Então, não adianta fazer o trabalho e deixar lá ninguém ler, então é terrível. Então, eu recomendo fortemente que vocês consultem esses 2 documentos aí. Então, quando a gente vai tratar a prolactina? Então, a gente fala, mas será que a paciente precisa de fato? Então, o tratamento ele basicamente, é feito com agonista dopaminérgico, e ele é indicado para algumas situações. Primeiro, a paciente tem hiperprolactinemia e ela tem galactorreia, ela tem sintomas, ela tem desejo de concepção. Esse é um dado muito importante, porque às vezes fala assim, será que eu preciso tratar minha prolactina de 48? Meu ciclo não está tão ruim, eu não estou tendo galactorreia. Será, doutor, que eu preciso? Então, é fundamental que se a paciente tem desejo reprodutivo, que ela trate. Por quê? Porque a prolactina elevada, mesmo que pouco, ela impacta negativamente a fertilidade. Se ela tem também sintomas neurológicos, se eventualmente você já identificou um tumor e você precisa fazer controle disso, é importante que você faça. E a segunda coisa é que se ela tem alguma alteração no eixo hipotálamo, hipófise e gônadas. Então, é importante, se ela tem irregularidade menstrual, amenorreia, diminuição da libido, é importante que você trate essa paciente. Quais são os objetivos do tratamento? Então, isso a gente bate com o nosso residente, bate com os nossos pós-graduandos todos os dias. Então, você precisa pensar nesses 4 objetivos do tratamento. Primeiro, obviamente, é diminuir os níveis de prolactina, que a gente está vendo que a prolactina elevada está atrapalhando a paciente. Segunda coisa é você ter uma diminuição do tumor. Por incrível que pareça, os agonistas dopaminérgicos, que são o tratamento de primeira linha, eles diminuem o tumor. E isso é interessante, porque se for um microprolactinoma, às vezes pode até sumir com o tumor. Então, isso é importante. Outra coisa é controlar os sintomas, galactorreia, restaurar a função gonadal, principalmente em termos da produção de estrogênio e progesterona, e, acima de tudo, do ciclo menstrual da paciente. Então, a gente tem que, todas as vezes que a gente for avaliar essa paciente, a gente fala assim, eu estou atingindo meus objetivos no momento em que eu vou tratar essa paciente? Sim ou não? Então, agora, em termos de tratamento, mais especificamente, o que a gente vai fazer? Então, tratamento de primeira linha em quase a totalidade de pacientes é o agonista dopaminérgico. O agonista dopaminérgico de eleição é a cabergolina atualmente. A cabergolina, ela é um agonista de receptor dopaminérgico e ela vai agir especificamente no receptor D2 da dopamina. E eu digo para vocês que a cabergolina é um milagre da humanidade. É sensacional. Por quê? Porque ele funciona muito bem, a taxa de efeitos colaterais não é muito baixa, o jeito de você administrar isso, ou seja, a posologia, ela é muito confortável para o paciente e ela funciona. Então, basicamente, em 90% dos casos, a cabergolina ela funciona para tratar esses casos. Como é que a gente vai fazer, então, para a gente começar? O comprimido, ele tem 0,5 miligramas e você vai dar uma vez por semana para essa paciente. Pode ser na sexta-feira, por exemplo.
Ah, mas sexta ela vai beber. Então tá bom, tá na terça. Então, uma vez por semana, você vai começar um comprimido para essa paciente e só. Ela falou, mas não é possível, será que eu preciso tomar uma vez só com o comprimido? Mas é sensacional. Então, normalmente, a gente começa com meio comprimido, até essa paciente fica lá 1, 2 semanas para ela se adaptar, e depois a gente passa para um comprimido de 0,5 miligrama uma vez por semana. Na grande maioria das vezes é o que a gente usa. Alguns autores, às vezes, usam dividir. Toma, por exemplo, segunda e quinta, meio comprimido, mas não tem necessidade. Olha lá, aquilo que eu falei para vocês, 0,25 2 vezes por semana até essa dose média. Então, normalmente a gente vai lá, começa o tratamento com cabergolina e no dia seguinte, mais ou menos um mês depois, você dosa prolactina de novo para ver como é que está, para ver se baixou. A outra opção é a bromocriptina. A bromocriptina também, ela é um agonista dopaminérgico, ela é um derivado semissintético do ergot, e ela tem uma coisa interessante, ela tem uma ação agonista dopaminérgica muito importante, só que ela age nos dois receptores, no D1 e no D2. O que significa isso? Efeito colateral. Ela vai se ligar ao receptor de D1 e dar mais efeito colateral do que a cabergolina. Dá um pouco de enjoo, dá náusea, dá cefaleia, então é um pouquinho mais chatinho. Outra coisa é com relação à posologia. Normalmente, você vai tomar, essa paciente vai tomar de 2 a 3 vezes ao dia. Então, ela vai começar com 1,25, ela vai tomar de 8 em 8 horas, aí já é um probleminha, né? E aí você vai aumentando a dose dela até 2,5, 2 a 3 vezes ao dia, até 10 miligramas nesse caso. Aqui a gente guarda um pouco a bromocriptina, caso a paciente tenha, por exemplo, um macroadenoma hipofisário e ela engravida, você acaba passando para a bromocriptina. Então, hoje em dia, por quê? Porque eles acham que a bromocriptina, a princípio, tem mais evidência que ela é segura durante a gravidez do que a cabergolina. Só que isso também está mudando. Tá? Então, a bromocriptina tem a cabergolina e a bromocriptina. Então, melhora dos sintomas, elas vão agir tanto nos macro quanto nos microadenomas e, eventualmente, em algumas situações você não vai tratar. Então, lembrar que a bromocriptina ela tem uma meia-vida de 6 horas, a dose entre 1,25 até 30 miligramas. 30 miligramas é uma coisa que a gente nunca usa, tá? Só o pessoal da neuroendócrino que usa esse caso. E a cabergolina, 65 horas. Normalmente, você vai usar aí de 0,25 até, a gente também usa até 4 miligramas no máximo. Então, só para vocês terem uma ideia, a taxa de abandono dessas pacientes por efeito colateral, na cabergolina é 3% e na bromocriptina entre 12% e 20% que você pode fazer. Você ter. A bromocriptina, até 70% dessas pacientes tem efeito colateral e a cabergolina é bem menos. Combinado? Perfeito, eu vou tratar até quando? Então, eu peguei a paciente, ela tem microadenoma hipofisário, comecei com cabergolina, ela respondeu super bem, baixou os níveis de prolactina, essa paciente melhorou, voltou a ciclar normalmente. Quanto vai durar o meu tratamento? Então, a princípio, antigamente a gente falava, vai durar o resto da vida, ela vai tomar a vida inteira prolactina. Hoje a gente sabe que não é assim. Então, o plano de tratamento para ela, a princípio, seria de 2 anos. Então, você vai tratar essa paciente com cabergolina e ela vai durar, durante 2 anos, você vai observar essa paciente. Como eu vou fazer o controle de tratamento? Depende do tumor que você tem. Se você tem um microadenoma hipofisário, lembrar, a gente brinca lá no nosso ambulatório, micro é micro e macro é macro. O micro, se você der comidinha para ele, se você alimentar ele, deixar ele bem, der whey protein para ele, der creatina, né, doutor Sérgio? Ele não vai virar um macro. Ele não vai virar um macro. Então, a biologia do micro ela é diferente. Então, normalmente, se você tem um microadenoma hipofisário, você basicamente vai fazer o diagnóstico dela com ressonância magnética, começar o tratamento, e você vai fazer o controle de tratamento dosando prolactina apenas. Certo? É porque você é esportista, doutor Sérgio. O macroadenoma hipofisário ele é diferente. Então, a depender do tamanho do macroadenoma, você vai começar com cabergolina e você vai fazer a ressonância 1 mês depois para ver se ele diminuiu de tamanho.
depois 3 meses depois 6 meses depois. Então, o macroadenoma, a abordagem é um pouco diferente, né? Outra coisa importante, que depois que você fez o tratamento, as mulheres estão assintomáticas, com níveis de prolactina normal, ou então diminuição, ou mesmo de ausência de tumor residual, você vai falar assim, vamos parar com esse tratamento depois de 2 anos. 20% das pacientes com microadenoma hipofisário, elas se curam. Basicamente, eles somem, tá? No primeiro ano após a suspensão, dosa lá prolactina a cada 3 meses, né? Depois que parou a medicação já, entre aspas. Você fala assim, agora eu estou fazendo a cura do paciente. A cada 3 meses a gente dosa prolactina. E se for eventualmente um macroadenoma, a experiência que a gente tem basicamente com macroadenoma é o seguinte, o macroadenoma é o tipo do cara que 3% dos casos ele vai curar. 3, 5, se muito. Então, o macroadenoma é um cara que a gente precisa ficar mais atento. Tem outras opções também? Tem outras opções menos utilizadas, algumas não estão nem disponíveis no Brasil. A lisurida e a quinagolida, que é uma coisa que é um outro agonista do dopaminérgico parecido com a cabergolina, que está começando a vir para o mercado também. Perfeito, fiz o tratamento da paciente, mas ela não melhorou. Ou então eu fiz o tratamento da paciente e ela teve efeito colateral. O que eu vou fazer? Então, uma das coisas que a gente pode pensar é no tratamento cirúrgico. Então, a gente normalmente vai falar assim, qual paciente que ela, eventualmente, você vai pensar em, talvez, que ela vai precisar de um tratamento cirúrgico. Níveis muito elevados de prolactina. 250, 300, tem paciente nossa lá que chegou com 1000 de prolactina. Você fala, opa, essa paciente é uma paciente que ela aumenta a chance de talvez ela precisar de cirurgia. Outra coisa é uma discordância entre a intensidade dos sintomas e os valores de prolactina. Falou, nossa, essa paciente está com 70 de prolactina, está com uma prolactina não tão elevada e ela está num quadro de hipoestrogenismo franco, ela está muito bloqueada. Então, a gente tem que pensar cefaleia e alteração visual e perda de visão periférica. Nesses casos, você vai pedir esse exame, né, que é o exame neurooftalmológico, e ele vai, de uma certa forma, mapear para você o grau de comprometimento que tem, e junto com a ressonância magnética, você vai pedir ajuda de alguém. Então, quais são as indicações cirúrgicas? Primeiro, falha no tratamento medicamentoso. Existe uma porcentagem, infelizmente pequena, de que, primeiro, a paciente não tolere a medicação. Segunda coisa, tem um grupo em que ele não responde. Um grupo de tumores que, basicamente, ele não responde à ação do agonista dopaminérgico. E o pior, assim como todos os tumores, tem uns malucos que você dá agonista de dopaminérgico, ele cresce. Então, isso é um desespero. Essa paciente, ela é candidata à cirurgia. Se a paciente tem desejo de gravidez imediato, então ela é gestação anterior com aumento do tumor, principalmente de macroprolactinoma, aumento do tumor na gestação, ou então contraindicação ou intolerância à medicação. Então, a gente vai pensar em cirurgia. Nós tivemos um caso aqui super interessante que nós vimos junto com a obstetrícia, a paciente tinha um macroadenoma hipofisário e ela engravidou e assim ela perdeu o segmento e ela parou de tomar medicação porque ela ficou com medo. E aí o tumor dela cresceu e a paciente começou a ter lesão do quiasma óptico. Aí essa paciente veio com uma perda de visão parcial. Aí a gente já tentou iniciar o tratamento para essa paciente, o tumor foi crescendo, essa paciente ficou com amaurose, ficou cega dos 2 olhos, internou com 34 semanas e o pessoal da neurocirurgia, em conjunto com a gente, com a obstetrícia, nós tivemos que operar a paciente com 34 semanas, fazer a cirurgia dela para ver se melhorava. Foi para a UTI, foi retirado parcialmente o tumor, depois o bebê nasceu, e no final das contas, hoje ela acompanha com a gente, mas ela perdeu a visão de um olho. Então, lembrar que macroadenoma hipofisário, ele pode crescer durante a gravidez, então a gente tem que, de fato, ter cuidado. E a apoplexia, ou então lesão císticas, às vezes vai para a cirurgia. Qual que é a cirurgia indicada?
que é a cirurgia transesfenoidal. Eu tinha uma ilusão de que a cirurgia transesfenoidal parecia cirurgia pélvica, né? Você abria, ou então você fazia o laparoscópio, você via todas aquela anatomia maravilhosa, você ia lá e pinçava, tirava, etc e tal. A cirurgia de transesfenoidal é um negócio horroroso. Basicamente, o campo de visão dele é mínimo, ele entra ali por aquele acesso e ele não vê quase nada, ele fica raspando aquele negócio. E na totalidade, virtualmente, na totalidade, ele não tira o tumor todo. Ele vai lá, tira um pouco o tumor, e aí, basicamente, porque se ele tirar o tumor todo, às vezes vai a hipófise junta. Então, aí ela perde completamente a função. Então, eu perdi, assim, aquela ilusão de que a neurocirurgia era uma coisa muito legal, né? Então a gente... E outra coisa que é muito comum também no dia a dia são as reintervenções. Então, a gente está muito acostumado com isso, junto com o pessoal da neuroendócrino, da neuroendócrino, né, que a gente tem essa conexão com eles. Então, é muito comum a paciente vai lá e faz uma primeira cirurgia, depois ela volta, faz uma segunda cirurgia, vai e faz uma terceira cirurgia para fazer controle da lesão nesses casos, né? Então, perfeito. Para a gente terminar, um casinho que a gente teve lá no nosso ambulatório. Era uma paciente de 35 anos, ela tinha uma infertilidade há 2 anos, e ela tinha ciclo a cada 40 dias, e de novo, olha, a prolactina dela é uma prolactina não muito elevada, de 70. Fez uma tomografia, porque ela não tinha possibilidade, ela trouxe essa tomografia de fora, e ela tinha uma lesão nodular de 0,7 centímetros, ou seja, apesar de dela ter uns sintomas, ela tinha basicamente um sintoma que não era um sintoma assim, muito evidente, né? Era basicamente infertilidade. Ela tinha aumento da prolactina e ela tinha um microadenoma hipofisário. Aí a gente, naquela época, iniciou bromocriptina. Aí ela teve muito efeito colateral, náusea, vômito, cefaleia, e aí depois foi trocado por cabergolina. Falei, beleza, agora a cabergolina vai resolver. Só que para nossa decepção, ela teve sintomas também de intolerância com a cabergolina. A gente começou com dose baixa e depois tentou aumentar, mas essa paciente não tolerou, porque ela tinha vômito, cefaleia, náusea, não conseguiu fazer. Aí foi indicada uma cirurgia transesfenoidal, e aí ela fez a cirurgia, e depois a prolactina foi para 1,5. Depois essa paciente acabou engravidando, após a cirurgia, e aí aqui entra uma coisa bem interessante com relação a essa questão de normalização de prolactina e fertilidade. A gente tem um monte de paciente que você vai lá e normaliza a prolactina, e essas pacientes engravidam rapidamente. Então, aqui fica também uma dica. Se eventualmente a paciente não tem desejo reprodutivo, você normalizar a prolactina dela, dê um contraceptivo eficaz para ela, porque elas engravidam mesmo, é impressionante. Esse aqui as taxas de intolerância que eu já tinha falado anteriormente. Perfeito. Então, para a gente terminar, tenho dois recadinhos. Primeiro recadinho é com relação à questão da macroprolactina. Então, a macroprolactina é uma molécula, na verdade, é uma prolactina monomérica, pequenininha, que ela é grudada a um IgG. E esse IgG faz com que ela fique rodando no sangue da paciente, mas ela não tem ação biológica. Então, por isso que a gente recomenda, não dose prolactina de paciente assintomática, porque você pode cair numa armadilha que você mesmo fez para você. A segunda coisa que a gente tem que ver é que muitas e muitas vezes você precisa pedir dosagem de prolactina numa paciente que tem investigação inicial de SOP. A gente lembra que SOP é um tipo de doença, o diagnóstico da SOP é um diagnóstico de exclusão. E uma das coisas que a gente precisa excluir é a hiperprolactinemia. Então, se você dosa a prolactina e ela vem elevada, você fala, será que essa paciente tem irregularidade menstrual por causa da SOP ou por causa da prolactina? Então, aí, nesses 2 casos, você vai pedir a pesquisa de macroprolactina. Então, a pesquisa de macroprolactina você vai fazer exclusivamente nessas 2 situações. Primeiro, uma hiperprolactinemia qualquer que apareceu lá na sua mão, assintomática. Então, ela não tem
não tem nenhum sintoma, mas a prolactina está elevada. Você fala, isso está estranho. Ou então, quando você foi fazer a pesquisa inicial de SOP e você não sabe, aí a prolactina dela veio elevada. Aí você escreve lá, solicito pesquisa de macroprolactina. Tá? Aí a macroprolactina, o que a gente vai fazer basicamente? Tem 2 métodos. A gente vai lá e adicionar um polímero que chama polietileno glicol. E vai adicionar aquilo, e vai centrifugar, e vai redosar a prolactina, que aí a gente chama de prolactina pós-PEG. Não sei se vocês já viram isso nos laboratórios. Prolactina pós-PEG significa a prolactina real da paciente, que é a dosagem normal. Se tiver presença de macroprolactina, você não precisa fazer nada. Não precisa tratar. Fala, doutor, mas a prolactina está elevada. Ótimo, mas você está assintomática, é macroprolactina, não precisa se preocupar. Há uns anos atrás, a gente fez um trabalho em que a gente quis ver o tamanho desse problema, né? E a gente percebeu 2 coisas. A gente investigou 259, quase 260 pacientes iniciais para SOP, e 12% delas tinham prolactina elevada. E dessas pacientes, 70% das pacientes, ela tinha macroprolactina. Então, ou seja, se a prolactina dela estiver elevada e essa paciente está em investigação de SOP, antes de mandar ela para ressonância, peça uma avaliação de macroprolactina. Ok? E aí, dica final. Inibição de lactação. Então, aquela paciente que ela vai inibir a lactação dela, qual a dose que a gente utiliza normalmente? Então, a dose de inibição de lactação é 1 miligrama, dose única, no primeiro dia pós-parto, para supressão da lactação, ou não, no primeiro dia pós-parto, caso ela não possa amamentar, né? Se ela já tem a lactação já estabelecida, você vai dar 0,25, ou seja, meio comprimido a cada 12 horas por 2 dias. Ok? Então, paciente por algum motivo, ou infecção, ou algum motivo qualquer, que ela não possa amamentar, 1 miligrama dose única. Se eventualmente ela já está amamentando, você vai dar meio comprimido a cada 12 horas por 2 dias, e isso em geral é super eficaz para inibir lactação. Perfeito, então esse aqui é um fluxograma que a gente tinha feito. Você vai tratar com agonista dopaminérgico sempre como primeira linha de tratamento. Se a paciente for intolerante, a ideia é trocar de agonista, passe de um para o outro. Se eventualmente ela não controlou bem, tanto em termos de nível de prolactina quanto em termos de tamanho de tumor, você pode trocar também o agonista. Se controlou, você repete a prolactina, repete margem, e aí você vai pensar em tratar 2 anos ou manter essa paciente mais no longo prazo. Se eventualmente a paciente não controlou depois da troca da agonista, você vai cogitar a possibilidade dessa paciente fazer uma cirurgia. Aí uma coisa que a gente falou no Congresso de Ribeirão Preto, né? E hoje é importante a gente falar, principalmente nesse mundo que a gente vive hoje. O ginecologista, em geral, não deve fazer a cirurgia, tá? Então a gente fala, porque o disclaimer, né? Porque hoje em dia, com o Instagram, tem uns caras que vão fazer a cirurgia transfenoidal. Eu tenho formação de ginecologista, sou um bom cirurgião, né, doutor Jorge? Vou me aventurar para ver o que tem lá no transfenoidal. Então, a gente recomenda que o ginecologista não faça essa cirurgia, a princípio. Nem o endocrinologista. Muito menos o endócrino. Muito menos o endócrino, professor. Em algumas situações, você tem que lançar a mão de radioterapia, que são aqueles casos de pior prognóstico. Ok? Então, para a gente terminar, então, os recados finais. Primeiro, não dosar a prolactina se a paciente não tem sintomas. Ou então, se essa paciente não vai fazer diagnóstico inicial de SOP. Então, não faz parte da rotina dosar prolactina. Ok? Segunda coisa importante, prolactina acima dos níveis normais, e, a princípio, requerem, em si, investigação. Mas será que precisa? Está tão baixinha. Muitas e muitas vezes você pode ter um tumor do outro lado, um tumor não produtor, que também vai alterar a prolactina. Então, prolactina elevada não é uma coisa fisiológica. Assim, existem algumas situações, mas você precisa investigar. Ressonância magnética é o método de escolha. Como é que é? Afastar a macroprolactina se essa paciente está assintomática. E o tratamento medicamentoso com agonista dopaminérgico, na grande maioria das vezes, é a primeira linha de tratamento.
volto a falar para vocês, agonista dopaminérgico, cabergolina é uma coisa simples e é uma coisa que empodera a nossa clínica. Então, acho que é uma coisa que eu sempre falo. Dá para tratar microprolactinoma de um modo tranquilo, seguro, vai beneficiar a sua paciente sem a necessidade de ficar encaminhando todo mundo. Então, era mais ou menos isso que eu queria falar e estou à disposição. Parabéns, Gustavo. Excelente apresentação. Antes de colocar em discussão, eu queria fazer uma homenagem a duas pessoas. Uma, a professora Silvia Hayashi, que tem, você mostrou essa letra, que saiu no editorial de Clinical Endocrinology, e outro é um amigo querido que, infelizmente, nos deixou cedo, mas que vinha todo ano aqui, professor Marcelo Gonçalves. Eu queria fazer essa referência a ele, ele vinha todo ano aqui conosco. Ele era o chefe do setor de neuroendocrinologia na disciplina, na divisão de endocrinologia aqui do HC e da Faculdade de Medicina. Então, Marcelo, um amigo antigo, que infelizmente faleceu, mas era uma pessoa muito grande cientista e conhecia muito, estudava muito prolactina, hiperprolactina. Era isso que eu queria deixar aqui consignado, a Silvia e o Marcelo. Deixa eu só complementar, porque o ano de 2023, na endócrina, a gente tinha essa parceria forte com os dois neuroendocrinologistas, que eram os dois principais neuroendocrinologistas, que era o professor Marcelo e a professora Nina Mussolino. Sim. Então, eram dois setores que a gente transitava por lá, a gente tinha uma excelente conexão com eles, e em 2023 os dois faleceram. Então, a gente ficou... Hoje tem a Andréia Gleiser, que a gente tem... Então, que era assistente dele, que continua agora, que está chefiando o serviço, fica bem de cá. Que assim, agora você pode... Agora eu posso sair, né? Leve e solto. Sérgio Ribeiro, por favor. Gustavo, parabéns. Só uma relação profissional. Tem algumas pacientes que têm implantes mamários, mais volumosos, e essas pacientes acabam tendo um aumento dos níveis de prolactina. Não tem nenhuma outra causa. Só eu vejo isso, que você não mencionou nas causas, presta atenção nas falas, viu, né? E eu não achei isso. Então, eu acho que eu tenho pelo menos 3 pacientes, na verdade, que com implantes acima de 300 ml tiveram aumentos dos níveis de prolactina, 2 delas com secreção mamária. Sérgio, é interessante que você fala, eu não coloquei ali, mas eu falei do piercing, né? Do piercing e manipulação. Sim. A gente, no nosso ambulatório, tem algumas coisas interessantes. Por exemplo, a paciente ela tinha hiperprolactinemia por um macroprolactinoma. Aí nós tratamos. Aí a paciente ficou presa. Aí, o que aconteceu? Ela começava, a gente já identificou, por exemplo, retorno da hiperprolactinemia com manipulação de mamilos. E em vida sexual normal. Às vezes a gente recomendava para ela, durante um tempo, para você ver, porque estimulação mamária pode elevar a prolactina de fato. De fato, a gente também tem algumas situações em que você, prótese mamária, a gente não sabe exatamente se, pela posição dela, fica estimulando ali um nervo e ele conecta com a dopamina e aí diminui. E é interessante você fazer essa procura assim. E às vezes você tem até que tratar, né? Dá uma dosinha baixinha de cabergolina e aí para tratar o paciente que às vezes começa a interferir. Eu acho uma lembrança boa. Sérgio, por favor. Só um último dado. Lembrando, eu tinha visto aqui o doutor Luiz, a gente fez uma meta-análise lá com o pessoal do laboratório, tentando correlacionar nível de prolactina com risco de câncer de mama. E a gente achou um risco relativo positivo de 1,24, chegando até 1,40 de risco, aumento de risco relativo em paciente com hiperprolactinemia. Então, é outro motivo interessante para a gente não deixar essas pacientes com hiperprolactinemia, além do aspecto de fertilidade. Ok. Sérgio, por favor. Obrigado, Gustavo. Sou fã de suas aulas. De ponto de vista prático, assim, se a gente vai, então, pedir para essas pacientes com investigação inicial de sódio, essa regularidade pequena menstrual, dosagem de prolactina, eu já faço um pedido com pesquisa de macroprolactina se necessário. Essa é uma observação. E a outra, só para também ficar claro, naquele caso clínico, você deu cabergolina e a paciente
ela cooperando, mas digamos que você deu cabergolina, ela engravidou. Troca, então, troca e mantém ela repetida. É interessante. Essa aí é uma coisa, então, essa é uma coisa que essas duas perguntas são muito boas. A gente tem a questão da macrolactina. Se você está pesquisando só, se você quiser colocar desse jeito, vai muito bem. Ou seja, dosagem de prolactina, caso necessário, você dose prolactina, caso necessário, macroprolactina. No Fleury, a gente tem um hábito, aquelas coisas de diferenciação, né? Então, no Fleury, se você dosa qualquer prolactina e ela vem elevada, você faz a macrolactina, a pesquisa de macrolactina já sem medir. Mas, normalmente, a gente coloca assim, é uma boa ideia. A maioria não faz, né? A maioria não faz. Você tem que pedir. Aí tem que pedir. Agora, com relação à sua segunda pergunta. É interessante que hoje a regra fala o seguinte: o paciente tem macrolactinoma. Se ela eventualmente ela engravida, ela engravida, você troca o agonista dopaminérgico, você passa para a bromocriptina. Só que cada vez mais, hoje a gente fez esse levantamento, já existem uns 200 trabalhos, mais ou menos, que vem corroborando a segurança da cabergolina durante a gravidez. Então, assim, pesquisa durante a gravidez é difícil, né? Você não sabe, você tem que ver se... O que a gente já sabe hoje, com certeza, não é teratogênico. Tem efeito de longo prazo? A gente não sabe ainda, mas todos vamos dizer assim, aquela coleção de estudos que foram feitos, ou por casos inadvertidos, ou então pouquíssimos trabalhos controlados, vem mostrando cada vez mais a segurança da cabergolina. Então, eu acredito que muito em breve a gente vai liberar a cabergolina para uso durante a gravidez. Então, agora, só aproveitando, professor, tem duas situações de microprolactinomas em que a gente para o tratamento completamente. Então, se ela tem um microprolactinoma e engravidou, basicamente você para o tratamento. Por quê? O micro não vai crescer, ela já vai ter prolactina elevada da gravidez mesmo, então você para o tratamento se ela engravidou. E se eventualmente ela tem um micro e ela entrou na menopausa, você pode parar também. Certo? Essas duas situações, microadenoma hipofisário, a gente pode parar o tratamento em duas situações, gravidez ou menopausa. E na menopausa acompanha, né? A menopausa, pelo menos no começo, né, Gustavo? A gente faz a prolactina de vez em quando, para ver se eventualmente não subiu muito, mas aí depois a gente... Por que a gente pode parar? Se ela não tiver galactorreia, aí a preocupação segunda seria a dosagem de estrogênio. Mas como você vai fazer reposição hormonal na paciente, ou então ela não vai precisar, então não precisa... Desde 2024 é classe B, a cabergolina na gestação, tá? Para teratogênese, né? Classe B. Então, teoricamente, classes A e B a gente pode usar. Pode usar. Perfeito. Obrigado, Sérgio. Tá bom? Prof. Pega microfone. Olha, o Luciano, eu ia brincar com ele e falar assim, não tente operar a paciente, hein, Luciano? Você é um exímio cirurgião, mas o pescoço para baixo, né? Obrigado, Gustavo. Muito bacana essa aula, aprendi muita coisa, porque eu acho que eu estava até fazendo umas coisinhas erradas na minha clínica. Então, essa paciente, só fiquei curioso dessa paciente que você apresentou no caso clínico, ela teve uma cirurgia transesfenoidal e depois ela ficou com uma prolactina baixa, ela não deve ter amamentado, imagina. Então, é interessante que ela não aumentou. Então, a princípio, nessa paciente especificamente, ela ficou com a prolactina, vamos dizer assim, que na verdade ela está com um quadro hiper, né? Mas aí, como a cirurgia ela tira parcialmente só a lesão, então ela tenta preservar a hipófise, né? Então ela teve função, por incrível que pareça, teve função normal, amamentou normalmente. Interessante, mesmo com a prolactina 2.3. Mesmo com a prolactina relativamente baixinha, ela ainda sobrou lá uns leptotrópicos lá que funcionaram e ela fez. Complementando isso que você falou, às vezes é bastante comum que você faça a cirurgia e não cure a paciente para sempre. Muitas pacientes que elas são operadas na cirurgia da neuroendócrina e acompanham junto com a gente, muitas pacientes vão lá, reduzem o tumor, diminuem a prolactina, mas ainda assim você tem que complementar com agonista.
Entendeu? Fica muito tecido, né? Porque não dá Fica para ver tecido, nada. Fica tumor, né? Vamos dizer Fica assim. tumor e tecido normal, né? Sim. Não dá para você enuclear bonitinho. Tá bom, então. Professor Laudelino, o professor Nilson está voltando de Melbourne. E, aliás, hoje é aniversário do professor Nilson. Então, professor Laudelino, seus comentários, por favor, professor. Obrigado. Hoje o senhor nem precisou coçar a cabeça. Obrigado, professor Baracá. Obrigado também, Gustavo. Espera um pouquinho só, professor. O som para nós está baixinho aqui. Alô, alô? 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 Só um pouquinho, professor Laudelino. Então, pega o seu computador ok. para ele transmitir. Alô? Pode falar, professor, que eu vou... Alô? Oi, Alô? oi, professor Laudelino. Sim? Pode falar. Eu estou ouvindo. Eu Posso falar? não. Pode falar, Posso professor, falar? por favor. Pode. Obrigado, então, professor Baracá. Muito obrigado. Obrigado também, Gustavo. Eu me considero atualizado em prolactina depois dessa sua maravilhosa exposição de 1 hora, Gustavo. Muito boa didática. Fala quem sabe, quem tem experiência, isso que é importante. Mas, Gustavo, quero lembrar o seguinte: na gestão do professor Salvatore foram criados os Lean, e o professor Salvatore não se interessou por adquirir um Lean. Foi no final da gestão do professor Pinotti que a disciplina de moléstias infecciosas, que usava o Lean 58, deixou o Lean 58, e o professor Pinotti, então, aí tomou conta do Lean 58, que era uma sala minúscula. E eu vejo com muita alegria que esse Lean 58 hoje é o primeiro em produzir aí na faculdade. Meus parabéns. Muito bom. Gustavo, há tempos atrás, os laboratórios pediam que a paciente fizesse um certo repouso antes da coleta da prolactina. Você aí realmente falou que o exercício aumenta a prolactina. Então, eu te pergunto, a paciente pode sair da academia, ir lá no Fleury e dosar a prolactina dela? Perfeito. Professor, porque, na verdade, o estresse, às vezes até o estresse da coleta, que aumenta um pouco a prolactina. E isso foi feito, agora em termos de vida real, né? Há uns anos atrás, há vários anos atrás, o professor Zé Gilberto Pereira, que ele é um estudioso da macroprolactina, que trouxe a pessoa da pesquisa de macroprolactina, para analisar a possibilidade, qual o impacto do estresse, as dosagens de prolactina. Eles fizeram para saber o efeito da venopunção na prolactina. Então, normalmente as pacientes chegavam lá, por exemplo, ficavam 60 minutos a luz, com um incensozinho, ouvindo uma música tranquila, para esperar para dosar a prolactina. Você imagina o impacto disso no lugar onde você dosa 1.500 coletas, né? E aí foi feito um trabalho em que percebeu-se que, na verdade, embora tenha de fato um pequeno aumento, ele não é um aumento a ponto de você, vamos dizer assim, necessitar de todo esse repouso de 70 minutos, professor. Então, o que significa isso? A paciente, ela pode você pode sair da academia e ir para lá. Então, a gente recomenda fazer uma recoleta. Se a coleta foi muito bem, funcionou uma vez, a enfermeira começou a suar, chama a outra, a paciente fica nervosa, etc. Nesse aspecto, olhando uma situação mais tranquila. Mas, em geral, não tem problemas a nível, vamos dizer assim, diferente de uma prolactina normal, é uma hiperprolactinemia. Agora, provavelmente, a prolactina dela é um pouquinho mais alta, assim, do que seria. Não a ponto de ser patológico. Então, hoje em dia, basicamente, a gente fala, muitas pacientes daqui, né? Às vezes a paciente da manhã, pega um ônibus, 2 ônibus, 3 horas, ela está aqui, 7 horas para colher. E a prolactina, até, em cima dela, vai bem, assim. Então, é um efeito auto-limitado. Responder isso. Muito bom, professor Laudelino. Só complementando aqui com
professor Laudelino falou, o nosso rim, que era na época realmente norte, ele tinha 32 metros quadrados. O segundo andar da faculdade, isso. E com o tempo e com a produção que foi tendo de ali, pesquisa, nós estamos adquirindo uma série de equipamentos. E aí, um dia eu posso até contar como é que nós saímos de 32 metros quadrados para quase 220 metros quadrados. Que era, professor Laudelino, o antigo laboratório do professor Brentani, que era no quarto andar, que pegava quase meio corredor lá. Nós estamos com um espaço agora grande, um dia eu posso me contar como é que foi que nós fizemos. Teve que fazer toda uma engenharia, uma engenharia para conseguir que nos cedessem, sem a gente pedir, que nos cedessem a área. Um dia eu posso contar, mas que está gravando, senão... Professor, mas obrigado pela história do livro 58, que até por me falar. Quando a gente chegou aqui, basicamente a gente chegou na linha, aí tinha três coisas. O linha inteiro era composto por era de secção, uma mesa de mármore, uma gaiola para botar ratinho e uma funcionária que está com a gente até hoje. E a gaiola era climatizada. Era excelente a gaiola. E o professor Manuel Simões, que está aqui, na época eu convidei o professor Manuel para vir visitar e olhar o LIM. Então, o LIM, nosso LIM, para dar sugestões de como a gente poderia, que ia ser feita uma reforma no LIM. Aí foi feita a reforma com recurso da faculdade, da fundação e da superintendência do HC. E aí foi feito. Então, tá bom. Bem, queria, então, desejar um bom final de dia a todas e a todos e um bom resto de semana também. Oi?